Olá a todos e bem-vindos novamente a este curso integrado de AUE. Hoje levantaremos o 3D em detalhes da Casa Cavanelas com nosso programa Visual Plane. Uma vez no Land Office, abrimos nosso programa. Em cursos anteriores, havíamos visto o desenvolvimento do projeto de Burle Marx com Auto Landscape e Hydro Landscape. Agora vamos abrir o arquivo que salvamos naquele curso. Vou procurá-lo no meu desktop e abri-lo. Já que no AutoLand trabalhamos apenas em 2D, vamos realizar todos os detalhes necessários para finalizar o levantamento do 3D no Visual Plane. Vou apagar este polígono. E aqui está nosso projeto, trabalhado nos cursos anteriores. Bem, neste curso, vamos trabalhar apenas a parte da arquitetura. Então, o que vou fazer? Vou salvar em dois arquivos diferentes do projeto, um vou nomear como Casa Cavanelas de Burle Marx. E o outro como paisagismo. Então salvamos e... Primeiro vou salvar o arquivo de paisagismo. Isso eu faço para que meu arquivo não fique muito pesado ao trabalhar ambas partes do projeto. Agora vou salvar. Como Casa Cavanelas. Salvamos. Perfeito. Neste arquivo, o que vou fazer é apagar a vegetação completamente. Então, clico com o botão direito, seleciono similares e vou apagando. Muito bem, vou ficar apenas com essa parte. Com a ajuda das minhas referências gráficas do projeto, vou começar a levantar a estrutura. Como podemos ver, aqui temos algumas colunas em forma de prisma. Aqui também podemos ver melhor nas fotos de referência. Então começaremos a levantar esta estrutura. Então, vamos para a aba de Inserir, em formas 3D, vou selecionar Prisma 1. Aqui vou fazer uma medida de 2,2. Em Y será 0,5.
e em Z, 5,5. Perfeito. Vou posicioná-lo. Em formato, vou girar a 270 graus. E o posicionamos. Vou direcionar aqui para volume 13 e vou clicar em texturizar. Aqui vou procurar a textura, mu.pd7. No 2D, vou dar uma cor parecida com a minha textura, e a esta coluna vou dar a altura de 5,5. Muito bem, esta mesma forma. Posso duplicar para minha outra coluna. Agora vou duplicar, mas a colocarei a 90 graus para que fique no outro sentido. Vou aplicar novamente a textura. E vou movê-la para minha outra coluna. Perfeito, agora vou criar e ajustar todas as portas e janelas. Com a ajuda dos polígonos que criei no Auto Landscape. Vou para o formato e depois para volume. Vou ajustar a altura deste volume para 3,6. Aqui no material, vou colocar vidro. E vou realizar o mesmo exercício com meus outros polígonos. Beleza, para não modificar a posição de meus pisos por acidente, vou selecionar o item e aqui, em formato, em entidade, vou para bloquear a entidade. Posso realizar o mesmo processo para qualquer item que eu ache necessário. Aqui vou levantar um pouco este muro para a altura do meu projeto de 3,6.
Beleza, já temos a primeira parte. Podemos ver que já está tomando forma nosso projeto para detalhar minhas janelas e portas. Vou criar os detalhes das esquadrilhas dos vidros. Para isso, vou direcionar para criar forma retangular e vou definir um quadrado de 0,1 por 0,1. Ok. Vou colocá-lo no centro. Já que tenho este polígono, vou para volume novamente. Vou dar no 2D a cor preta. E no 3D vou procurar um material, neste caso pode ser metal. E vou colocá-lo. Beleza. Vou dar uma altura de 3,6 e este volume vou duplicar. Quantas vezes for necessário. Agora vamos criar a base das esquadrias. Vou dar uma altura de 0,1. E vamos duplicar quantas vezes for necessário.
E assim é como nosso projeto está tomando forma. Agora vamos detalhar um pouco a forma desta chaminé. Para isso, vou voltar para minhas imagens de referência. Como podemos ver, a forma da chaminé parece a de um prisma. Para isso, vou criar dois polígonos. Desta forma, vou criá-los como volume. Vou direcionar para a textura. Vamos duplicá-lo e vamos limpar a forma que criamos. Para a parte superior, vou criar este polígono com um volume com diferença de meus outros volumes. Vou dar uma elevação de 1 metro. Para afastar o espaço inferior do chaminé. Perfeito! Para revisar os detalhes de inclinação dos muros, como também dos meus livros, vou criar dois cobrimentos e para isso vou direcionar para inserir. E vou procurar a forma de plano inclinado, ok. E para isso, vou inserir um plano inclinado aqui em formas 3D, temos a opção de forma 3D, plano. Mas para isso, devo tirar as medidas que este telhado terá. Então vou medir. Meu telhado deve ir, segundo minhas referências, desde a coluna exterior até o muro de apoio central. O mesmo para o outro lado. Então, considerando as medidas que eu preciso para inserir meu telhado, aqui me pede a medida de Z, que é a elevação que minha inclinação terá em Y e em X. Vou pegar as medidas do meu plano. E para a elevação, considerando que meu muro de carga tem 3,6 e a elevação deveria ser de 1 metro, vou redimensionar novamente a altura das minhas colunas para 4,6. E este muro, já que minhas referências mostram que ele sobressai do meu cobrimento e é mais elevado, vou dar a elevação de 5,5. Agora posso inserir minha forma 3D. E para ter as medidas, vou calculá-las com a ajuda de um polígono. Deste extremo ao outro extremo, tenho 14,61. Vou dar 14,62 como margem de erro. E no meu outro eixo, me diz que tenho 21,67, vou dar um pouco mais, 21,7. Para meu outro telhado, manterei a medida no meu eixo X. E no meu eixo Y, vou ter 11,5. Então vou para formas 3D, vou clicar em plano. No meu eixo X, vou colocar 21,8. No meu eixo Y, vou dar 14,62. E em Z vou deixar com 1 metro, ok.
Vou para formato, vou trazer o telhado para este lado. E vamos girar para 90 graus, vou posicioná-lo. E vou dar uma elevação de 3,7. Para visualizar melhor, vou procurar um telhado. Neste caso de metal, vou colocar MT06. Perfeito! Vamos repetir os passos para o outro telhado. Também farei um preenchimento linear. Na minha planta baixa, vou colocar cinza. Com um cinza mais suave. Então, inserimos plano no meu eixo X, vou dar 11,5. No eixo Y, vou manter 14,62 e para o eixo Z, vou manter 1 metro. Vou posicioná-lo aqui. Vou girar para 270 graus e vou colocar novamente uma elevação de 3,7. Agora posso posicioná-lo novamente aqui. Beleza, e vou colocá-la na mesma textura. Vamos visualizar novamente em nossas imagens de referência os detalhes da cobertura. Podemos ver aqui que tem um revestimento de madeira como teto falso e também podemos visualizar que tem uma estrutura de metal. Então, vamos começar a criar essa estrutura metálica com volumes. Por isso vou precisar ocultar esta entidade. Para poder ver melhor as medidas que devo fornecer. Então, vou selecionar polígono retangular. Vou criar um volume. Com uma elevação de 4,6. E uma altura de 0,1. Beleza. Vamos dar aqui 0,5. Agora sim, e vou procurar uma textura que se assemelhe à estrutura que desejo representar. Neste caso, acho que esta estrutura metálica atende às minhas necessidades no projeto, então vou duplicá-la. Para poder colocá-la no outro extremo do projeto. Bem, agora vou criar novamente com minha ferramenta de formas 3D, plano. Neste caso, vou manter 21,8 como havia criado anteriormente. No eixo Y vou dar apenas 0,1. E no eixo Z, vou manter. Então, vou movê-lo. E em formato, vou girá-lo para 90 graus. Vamos colocá-lo a uma altura, uma elevação de 4,5. E vou procurar minha estrutura metálica 6,5. Perfeito. Vou levá-la um pouco mais para dentro, vou aplicá-la. E levá-la para o outro lado.
Vou realizar o mesmo exercício para minhas outras estruturas. Bem, e já temos a estrutura metálica da nossa cobertura. Ok, agora vamos criar o céu falso de madeira deste projeto, e para isso vou duplicar os volumes que já havia criado. Então duplico esta cobertura. E vou colocá-la no mesmo lugar. Agora vou me ajudar com minha ferramenta de redimensionar entidade livremente. E vou diminuir. Considerando a estrutura metálica. Vou repetir este passo. Com todos os lados da minha forma 3D. E para a outra cobertura. Vou fazer o mesmo exercício. Vou duplicá-la, vou posicioná-la. E depois, com a ajuda desta ferramenta, vamos editar os lados. Com a única diferença de que vou dar uma elevação menor. Neste caso, vou dar 3,6 e vamos dar uma textura de madeira. Então, vou aqui, e vou procurar uma madeira. Perfeito, a textura do meu céu falso. Vou fazer o mesmo, vou abaixá-lo para 3,6. E colocamos a textura. Ok, com a cobertura já criada podemos levantar os vidros que ficam no setor superior, desde meu perfil de alumínio até o forro falso. Para isso, vou usar a ferramenta de prisma em formas 3D, que me ajudará a criar estas formas, respeitando a cobertura, e também me ajudará a criar as paredes. De forma inclinada. Então, vou direcionar para a polilinha para obter a distância que preciso. Desde o muro de carga até o final da envidraçamento. Para isso, vou ocultar esta entidade, assim como esta, e aqui posso visualizar melhor. A distância será de 15,17 neste lado, e para o outro lado. Também vou medir para a inserção do meu muro, que será de 11,04. Em todo caso, vou dar 11,5. Devo fazer o mesmo cálculo para o outro lado.
Com a ajuda da minha ferramenta de polilinha, vou obter a outra medida. No outro muro, será de 9,76, e para todos esses volumes que vou criar. Dependendo do material, neste caso, os muros com 0,15 de espessura, e para minha janela, vou dar uma espessura menor. Então, vou selecionar o prisma, vamos para meu eixo XY. Vamos dar primeiro 15,17 no eixo Y, vamos dar uma espessura de 0,05 e em Z, 0,7. Vamos movê-lo, vou girá-lo. E vamos dar uma elevação de 3,7. Vamos mudar a textura para vidro. Vamos visualizar novamente o telhado. Para ver se tudo encaixou corretamente, muito bem. E agora vamos inserir o outro lado. Neste caso, o outro lado nos dificulta um pouco mais, já que no meio dos vidros temos um muro. Então, para isso, vou também pegar as medidas deste lado, separando nosso muro, que neste caso, vou dar 5,23. Neste outro lado, terei apenas 5, e para o outro lado, vamos ter 5 também. Neste outro setor, vou ter 1,85. Ok. Então, para este lado, vou pegar este prisma e vou duplicá-lo. Vamos levá-lo para o outro lado. Vou posicioná-lo para o meu muro cinza do centro. Vou criar outro prisma. Neste caso, vou dar no eixo X 5,23. Uma largura de 0,15. E uma elevação de 0,3. Vou girar para 90 graus. Vou dar uma elevação de 3,7 e vou posicioná-lo
Em texturas, vou procurar a mesma textura do material do meu muro. Neste caso, é MUPU 57. Então, no meu volume, vou colocar MUPU 57. Bem, vamos ver como fica com o telhado. E como podemos ver, encaixou na parte superior do telhado deste lado. E neste outro lado. Como termina em inclinação, não consigo chegar até lá, então simplesmente vou subir um pouco mais o muro divisor. Posso subir um pouco mais para garantir que não fique vãos, e pronto. Agora vou aumentar a altura do alumínio dos meus vidros. E vou redimensionar um pouco. Repetimos o processo.
Ok, uma vez que tenhamos todos os detalhes da arquitetura prontos, vou colocar alguns móveis. Para isso, vou direcionar aqui para meu catálogo. Vou selecionar móveis e, neste caso, vou colocar MA.BA30. Seleciono o sofá que desejo inserir no meu projeto. E vamos colocá-lo na área da sala de estar. Há um detalhe aqui, para visualizar melhor meu interior. Posso ocultar na minha vista 2D e 3D. A cobertura, então, mantendo pressionado Ctrl, vou selecionar a cobertura. Com clique esquerdo e soltar. Ctrl, vou para formato ou também posso clicar com o botão direito. Vou desbloquear a entidade. Seleciono novamente. Já que está desbloqueada e posso pressionar em ocultar entidade, ou com clique direito. Temos a mesma opção de ocultar entidade. Vamos realizar o mesmo processo com o outro telhado. Desbloqueamos e ocultamos, perfeito. Agora sim, posso direcionar novamente para início e posso inserir o móvel que desejo. Volto para formato, vou girar para 90 graus e nesta ocasião vou duplicá-lo. Mudando a rotação para 270 graus. Agora vou ver minhas imagens de referência. Então, em todo este setor. Vou tentar recriar o mesmo mobiliário, por isso vou inserir um tapete. Para isso, vou para início e em nosso catálogo vou colocar pisos e material. Vou procurar um tipo de textura similar à de um tapete. Pode ser este aqui. Vou inserir, vamos em formato, enviamos para o fundo e depois avançamos. Vou posicionar meus sofás. E vou fazer as modificações que eu achar necessárias. Voltamos para início, em mobiliário. Vou procurar uma mesa parecida com a da imagem de referência. Neste caso, será MABA79. E vou inseri-la. Certo. Agora, também posso mudar a representação em 2D e 3D do meu mobiliário. Por exemplo, posso direcionar aqui. Em imagem, vou colorir a representação em 2D, vou colocar uma cor que se assemelhe à que eu desejo. Por exemplo, temos este tom de 45 perfeito. Vou para brilho, em brilho vou diminuir para 0,4 e em contraste, vou aumentar para 0,4 também. Ok. No 3D, vou a modelos, clique direito na representação 3D e vou criar um novo modelo copiando o atual para não alterar o original. Então vou copiá-lo. Vai abrir o 3D Edit. E aqui posso selecionar a textura, uma textura que se assemelhe à cor que desejo representar no meu 3D. Neste caso, vou procurar uma textura parecida com a cor vinho. Pode ser esta aqui. Posso continuar procurando. Acho que esta é mais parecida. Então vou selecionar também a parte de cima do meu sofá.
E quando tiver o resultado que desejo, vou clicar em salvar. Fechamos aqui. Já coloquei o autor como teste de TI, ou também posso criar um novo autor, incluindo meu nome em autor e o e-mail. Ok, vou deixar como teste de TI. Vamos dar ok, sim. Então, neste caso, vamos selecionar nosso modelo 3D que acabamos de criar. Também posso alterar na minha visualização 3D as dimensões do meu modelo. Por exemplo, posso deixá-lo mais alto. Também posso escalar. Vamos fazer esse exercício com o nosso próximo móvel, que neste caso será MA.VA 38. Bem, então vou pegar este conjunto de mesa com cadeiras. Vou direcionar para redimensionar livremente. E vou escalar. E em formato, vou elevar. Vamos revisar nossas imagens. Como podemos ver, é bastante similar à representação que queremos alcançar. Por isso, vou repetir o mesmo exercício em modelos, clique direito, criar um novo modelo copiando o atual. E vamos procurar. É praticamente o mesmo modelo de mesa de jogos com cadeiras. Mas vou mudar a cor. Em vez de ser em madeira, vou colocar preto. Posso colocar também nas minhas cadeiras. Perfeito, vou clicar em salvar e fechar. Vou selecionar novamente o autor, ok. Então já temos nosso mobiliário. Muito mais parecido com o real. Também vou colocar aqui o vaso da planta. Então vou novamente para início. E em mobiliário vou procurar FG-147. E vamos colocar este vaso aqui. Então podemos ver que temos muitas possibilidades. Em relação ao uso de nossos materiais, a variedade e as modificações que podemos fazer para adaptar nossos requisitos do projeto ao programa Visual Plain. Vou para formato. Também posso colocar uma sombra em círculo ou detalhada, ou também posso deixar sem sombra. Por exemplo. Certo. Então colocando em detalhado, segue a forma do objeto. Se colocar em círculo. Também em muitos casos para a vegetação serve esse tipo de sombra. Em relação ao mobiliário, às vezes é muito melhor o detalhado. Na representação 2D, temos muitas possibilidades, assim como na representação 3D. Depende de como queremos representar e demonstrar para nossos clientes. Agora, vou vir aqui em formato sem selecionar nenhum objeto. Aparece a opção Organizar, vou direcionar para as entidades que ocultei e vou clicar em todos. Então já está visível tanto no 3D quanto no 2D.
Estes móveis foram inseridos depois do telhado, por isso aparecem acima do meu telhado e para alterar isso, simplesmente vou selecionar o telhado e vou clicar em avançar sobre tudo. Certo, aqui vou para este muro, porque ele deve aparecer na minha vista superior. E vou fazer o mesmo processo com este telhado aqui, vou colocá-la por cima, e assim ficará. Por este lado já temos pronto, com detalhes, com mobiliário e falta terminar o outro lado. Para isso, vou usar a mesma ferramenta para formar o muro que tenho, fechando esta parede. Desde meu muro até meu telhado, vou a inserir e vou usar a ferramenta de prisma novamente. Aqui também posso usar um volume ou também posso subir este muro, como já está separado, simplesmente. Se não tiver algum detalhe, já que nas referências este muro tem uma janela. Mas se eu quisesse, também posso vir para o formato e levá-lo até o céu falso. Certo, essa é uma opção. A outra opção também é detalhar. Como é que eu faço uma janela neste setor? Então posso colocar que meu peitoril vai ter 1 metro, ou posso colocá-lo como. Se fosse uma janela um pouco mais alta, posso colocar meu peitoril 1,50. Posso colocar minha janela até a régua desses muros e colocar outro muro por cima. Então, nesse caso, eu posso simplesmente duplicar aqui no formato duplicamos, vou mover este muro, vou colocá-lo praticamente sobre o outro muro. Então, para ter uma melhor visualização de onde devo colocá-lo, vou voltar aqui ao meu muro e vou ocultar. Também vou ocultar este volume. Então posiciono, como podem ver, ele está lá sobre o outro muro. Vou no formato até o final. Se minha janela vai ter 1 metro de altura, se vai ter 2 metros, então tenho que ir calculando qual vai ser a diferença na elevação. Por exemplo, neste caso, esses muros têm 3,60, então vou colocar uma elevação de 3,60. Ou pode ser 3,50, certo? E aqui quero visualizar se está boa a altura. E com isso vou selecionar o muro e vou diminuir a altura simplesmente com esta ferramenta. Então minha janela ficará neste setor e posso detalhá-la. Como fizemos com as portas envidraçadas do outro setor. Então vamos continuar com este detalhamento. Vamos ocultar os decks e vou começar a projetar esses muros. 10,96, 9,45. Então vou inserir um prisma, vamos colocar no eixo X. Começaremos com 9.455 no eixo Y, colocarei 0,15. E no meu eixo Z deixarei com 1 metro, clicamos em OK. Agora vamos mover nosso volume. Como podemos ver, cada volume que criamos vai para o nosso ponto de origem. Ok, sempre bom ir buscá-lo por esse lado. Colocarei a 2,70, ok, vamos posicioná-lo sobre nosso muro. Neste setor.
E agora vou dar uma elevação de 3,6. Vou buscar aqui o material dos meus muros, seria MU. PU 57. Aqui seria MU. PU 57. Inserimos. Agora vou para o outro lado também. Vou inserir prisma e vamos colocar 10,36. No eixo Y 0,15 e continuarei deixando 1 metro. Na elevação. Vamos mover novamente nosso volume, posicionamos. E no formato, vou girar para 270 graus. Vamos dar uma elevação e vamos colocar o material MU. PU 57. Agora o que vamos fazer é visualizar novamente nosso céu falso. E assim tudo ficou no lugar. Novamente vou avançar o céu falso para cobrir esses detalhes na parte 2D. Aqui também posso editar os nós e dar um pouco mais. Bem. Agora aqui para colocar os vidros da janela deste setor. Posso novamente ocultar esses seus falsos e vou repetir o processo de criar volumes e colocar o material que desejo e preciso. Então, vou criar aqui meu volume. Vamos acelerar um pouco este processo. Vou buscar uma textura um pouco clara, por exemplo, este. MU, PU 15. E vamos duplicar este volume. Vou dar uma elevação de 3 metros. Duplicamos novamente. Vamos posicioná-lo neste caso. Em 2,3. E depois criarei o resto das esquadrias. 0,05. Colocarei volume. Uma elevação de 1,5. E vamos editar nossa altura. Também colocarei a textura MU.
PU15. Já este volume duplicarei várias vezes. Por exemplo, colocarei no centro. Vou criar uma forma geométrica com minha polilinha. Para poder identificar simplesmente o centro onde posso colocar esta esquadria, então vou selecionar a esquadria. Vou duplicar e vou movê-lo para o centro. Vou realizar a mesma operação. Bem, como podemos ver, já está minha janela projetada na parte posterior da minha arquitetura. Agora simplesmente vou ocultar. Clico em todos. Repetimos o passo de avançar no 2D. Assim, meu projeto fica limpo. Vamos continuar com o detalhamento desta área. Neste caso, podemos editar este muro com a ferramenta de editar polígono. Vou pegar este nó e vou arrastá-lo para trás, até onde desejo. Essa é a facilidade que temos com isso ao editar desta forma qualquer modificação que quisermos fazer neste projeto. O exercício que vou fazer aqui será copiar algumas das portas que já criei neste setor. Por exemplo, posso pegar estas daqui e vou duplicá-las e vou levá-las para este setor, ok. Vou posicioná-las mais ou menos por aqui. Certo, podemos ver que preciso editar. Também terei que redimensionar esta porta, que está muito grande. Até obter a dimensão que desejo, esta daqui também. Vamos medir o centro desta distância. Com o modo ortogonal. Vou traçar uma linha guia com a polilinha. Assim posso redimensionar melhor. Bom, agora vamos visualizar e revisar se tudo está em ordem, e tudo está bem detalhado aqui, ele mantém a esquadria branca. Então vou trocar por PU15.
E agora com o projeto desta forma posso exportar meus planos em 2D para criar minhas pranchas. Então, vou em Arquivo, Exportar imagens. Em vez de páginas colocarei área de trabalho 2D e em qualidade vou aumentar ao máximo, exportamos, aqui vou colocar imagem 01 e salvar. Também posso criar a vista superior da arquitetura do meu projeto, como aqui não tenho os muros implantados. Posso fazê-los em um arquivo diferente, como fizemos com o AutoLand. Exportar a visualização em planta e posso inserir esse arquivo neste projeto. Por exemplo, já gerei no Visual Plane apenas os muros internos deste setor e posso ir em Arquivo, Inserir. Seleciono o documento que contém apenas os muros internos, clico em Abrir e ele será inserido. É o mesmo processo que faremos para juntar a parte da arquitetura com o paisagismo para termos nosso projeto finalizado. Como podem ver, aqui já tenho todos os muros que este projeto possui. Ok. Então agora posso gerar minha planta 2D da arquitetura. Posso ir em Arquivo, Exportar imagens com o mesmo processo, simplesmente clico em Exportar e vou nomear como 02. Assim já teria o 2D da minha vista aérea e também teria o 2D do meu plano arquitetônico. Volto a Formato, e simplesmente vou visualizar novamente todas as entidades. E é assim que ficou pronta esta parte. Em nosso próximo webinário, desenvolveremos o paisagismo em 3D deste projeto e as pranchas para apresentar aos nossos clientes. Obrigada por me acompanharem até aqui, até a próxima! Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.